Eu vou dar sequência a uma série de estudos que nós iniciamos no programa da madrugada. Nós começamos meditando nas cartas que Jesus enviou através do apóstolo João para as igrejas da Ásia. E na madrugada nós começamos estudando essas igrejas. Nós pudemos meditar na carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna e carta à igreja de Pérgamo. E hoje nós vamos dar sequência até terminar. E hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Tiatira. Eu sei que o tempo não dá para a gente entrar a fundo em todos os detalhes culturais, teológicos, de aplicação que Jesus quis transmitir para essas igrejas da Ásia. Nós temos pouco tempo para isso. Mas de maneira bem resumida, de maneira bem objetiva, eu quero continuar estudando com você esses livros, melhor dizendo, essas cartas a essas igrejas da Ásia, para que nós possamos aprender quais foram as mensagens que o Senhor Jesus quis dizer. Mas antes de começarmos, eu preciso lembrar a você que as cartas às igrejas da Ásia, elas não se limitaram apenas às igrejas da Ásia. A Bíblia, embora o seu conteúdo tenha sido direcionado para pessoas em determinadas épocas, em determinado momento, a Bíblia inteira nós podemos aplicar à nossa vida espiritual, até porque a Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é o manual do cristão, a Bíblia é atual. Se você observar todos os textos que foram escritos, eles foram escritos para pessoas no presente momento, ou seja, no passado, e para pessoas também do futuro. A Bíblia é totalmente aplicável para nós, porque às vezes, principalmente alguns teólogos de plantão, costumam dizer assim, mas isso aí foi para um determinado povo, foi para uma determinada nação, foi para fulano, foi para ciclano. Não, a Bíblia toda foi escrita para nós, porque senão não havia sentido dela ter sido registrada, de mais de 40 autores traduzirem a Bíblia, estudarem, melhorarem para chegar até nós. Então, não se limite ao tempo, Não se limite ao tempo. A Bíblia é atemporal. Ela não está limitada ao tempo, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer um resumo breve sobre a igreja de Tiatira, uma das cartas que o Senhor mandou para a igreja de Tiatira. E aí eu quero ler com você, não vamos ler todos os versículos para a gente ganhar tempo, mas vamos ler os versículos 18 ao 20, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e pés como bronze reluzente. Coisa linda esse versículo, não é? Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Glória a Deus. Só até aqui por enquanto, E vamos entender em que momento desta igreja em Tiatira, Jesus decide pedir ao apóstolo João para escrever esta carta, Observe, se a gente começar pelos aspectos culturais, que Satanás estava presente e ativo na Ásia
quando Jesus enviou essas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia, e um trono em Pérgamo, como nós vimos em outro momento, estudando sobre essas igrejas, Esmirna, Pérgamo. E em Tiatira, o próprio Satanás, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Veja que coisa terrível. E para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo, o discípulo de Cristo, ele teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores, né? E a igreja em Tiatira, essa cidade Tiatira, ela estava situada no caminho entre Pérgamo e entre Sardes. E atualmente chama-se Akhisar, que significa Castelo Branco, lá na Turquia. E Lídia, a primeira pessoa convertida através do apóstolo Paulo na Europa, ela era também de Tiatira. Nós podemos ver isso no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Só que nós não temos mais nenhuma informação sobre esta igreja. O que nós sabemos é que da igreja, o que nós sabemos da igreja são as referências que nós encontramos no próprio livro de Apocalipse, que é o livro das revelações. Presta atenção nos detalhes para você entender a mensagem desta carta. E a cidade de Tiatira, ela era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, bronzes e outras coisas mais que a cidade de Tiatira produzia. E havia também em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais de hoje, mas também com elementos religiosos, influências pagãs. E como as outras cidades da época, Tiatira teve os seus templos e os seus santuários religiosos, incluindo também templos aos falsos deuses, Apolo, Jezabel, que era a mulher que seduzia os discípulos e incentivava na igreja a idolatria e a prostituição. Então, o que acontece? Quando o texto fala aqui, né, de filho de Deus, esta expressão aparece somente aqui em Apocalipse. É comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo, se referindo a Jesus Cristo, chamar ele de filho de Deus. E os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus, em outras referências bíblicas. Mas aqui essa expressão refere-se, obviamente, a Cristo. E aí o texto começa dizendo, esse versículo belíssimo, que os olhos de Cristo são como chamas de fogo. E não tem olhos poderosos e tão penetrantes como o de Jesus. É por isso que o profeta Daniel vai falar sobre ele. Vai descrever sobre ele. Glória a Deus. O texto também vai falar que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele tem pés reluzentes. Aleluia. Ele tem pés semelhantes àquele bronze polido que é brilhante, que chama atenção. Isso quer dizer que Jesus, ele tem força para castigar e até para esmagar os seus inimigos. Daniel também vai falar sobre os pés do Filho do Homem, no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. E aí, como Jesus é conhecedor de todas as coisas e em todas as cartas, Jesus começa com a expressão, eu conheço. Glória a Deus porque ele conhece. Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em Tiatira. Quando Jesus olha para alguém, por mais que Jesus tenha críticas ou alguma espécie de reprovação para fazer a respeito de uma determinada pessoa, Jesus não vai apenas com críticas. Jesus sabe os pontos altos de uma pessoa. Jesus conhece as coisas boas que as pessoas fazem. Jesus não só conhece, como ele reconhece.
Então, quando Jesus olha para Tiatira, Jesus vai falar sobre o seu serviço, sobre as suas obras, sobre as últimas obras que eram mais numerosas do que as primeiras. Jesus vai falar que eles vinham trabalhando muito mais do que antes, muito mais do que no início. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. E ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço e na obra de Deus. Entenda, meu querido irmão, que a fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas nossas obras. Não é só aquela fé que a gente diz assim, eu creio, eu acredito, mas eu não faço nada pelo reino de Deus. Eu não faço nada pela obra de Deus. Eu não faço nada pelas almas que estão morrendo. Essa não é uma fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é uma fé acompanhada de obras. É por isso que Tiago vai escrever e vai dizer que a fé sem as obras é morta. E os servos de Deus, sabe? Eles devem ser como a igreja de Tiatira. Apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar das aflições, apesar dos problemas, nós precisamos ser sempre ativos na obra do Senhor. Nós precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Isso não é para alguns, isso é para todos. Isso não é para os chamados, como alguém diz, esse foi chamado. Não. Todos nós somos chamados e recebemos o ID do Senhor Jesus. Porque Deus nos criou para boas obras. É o que a palavra de Deus vai dizer. Aí Jesus vai falar do amor dessa igreja, que é o princípio fundamental na vida de um cristão, é o amor. Faltava o amor em Éfeso. Jesus vai falar que faltava o amor da igreja de Éfeso, e semelhante a Éfeso, hoje tem muitas igrejas, infelizmente, que ela tem muitos pontos positivos, mas ela não tem amor. Ela não sabe cuidar das suas ovelhas, ela não sabe cuidar dos seus membros, não sabe cuidar dos congregados. Muitos entram e saem dessa igreja e o pastor nem sequer sabe. Os obreiros nem sequer sabem quem é a pessoa que entrou, quem é a pessoa que saiu, quem é a pessoa que faz um tempo que não vai à igreja, que faz um tempo que não aparece. Então, o Senhor Jesus observou que em Éfeso faltava o amor, mas em Tiatira, Jesus viu que esta era uma boa qualidade dessa igreja. Essa igreja sabia amar, essa igreja sabia abraçar, essa igreja sabia acolher, essa igreja sabia ajudar. Uma outra qualidade da igreja de Éfeso, de Tiatira, e que deve ser a qualidade das nossas igrejas de hoje, é que Tiatira, era uma igreja de fé. Junto com as boas obras, né? Junto com o amor que eles tinham uns pelos outros, os discípulos em Tiatira mostravam a sua fé. As pessoas, elas podem até ser identificadas, né? Através da sua fé, por causa da sua fé. E há crentes e há incrédulos. A gente sabe disso. E não pode existir comunhão entre os dois. Ou eu sou crente, ou eu sou incrédulo. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Eu não posso ficar em cima do muro. Não é? Uma outra virtude que o Senhor Jesus vai elogiar da igreja de Éfeso é a perseverança. É a perseverança. O Dr. Lucas vai escrever sobre isso e ele vai falar sobre o bom solo que produz fruto com perseverança. Essa é incluída nas características que definem os servos de Deus. Ser perseverante. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a tribulação produz a perseverança. Ou em outra versão, a paciência. Entenda que as tribulações que você tem enfrentado não é para você desistir. As tribulações que você tem enfrentado não é para abandonar a sua cruz. As tribulações que você tem enfrentado não é para você morrer na fé, na caminhada cristã. As tribulações que você tem enfrentado é para te fortalecer.
As tribulações que você tem enfrentado é para produzir em você perseverança, é para produzir em você resiliência, é para produzir em você resistência, é para deixar você mais forte do que antes desse momento de tribulação. Quando terminar, você terá desenvolvido perseverança, você terá desenvolvido paciência, você perceberá que você estará mais forte do que antes. Glória a Deus. Jesus não só viu qualidades nessas igrejas, é claro, a maioria delas Jesus também aponta as críticas e os defeitos. Jesus viu alguns problemas na igreja de Tiatira. E aí ele faz uma crítica severa, que apesar de todas essas qualidades, Jesus vai dizer no verso 20, tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja de Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. E é possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel. Jezabel pode ser um nome figurativo para que a gente se lembre de quem foi a perversa Jezabel, esposa de Acabe, mas pode também ter sido um nome literal. Pode ser que essa mulher de Tiatira realmente se chamava Jezabel. Mas é mais provável que Jesus tenha escolhido esse nome por representar toda a maldade de Jezabel, a mulher de Acabe, no século 9 a.C. E ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo de Deus à idolatria. Essa Jezabel de Tiatira, ela agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria, de prostituição, ou seja, imoralidade sexual, literalmente falando, impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Isso era uma prática totalmente condenada, que representava a comunhão com os demônios. É o que o texto dos Atos dos Apóstolos vai falar. O problema da igreja de Tiatira foi a tolerância com esta mulher. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. O povo de Deus tem que estar atento e deve repreender e rejeitar falsos profetas. Tem que repreender, tem que chamar atenção, tem que corrigir aqueles que estão no meio apenas para trazer coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada. A igreja em Tiatira, ela possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer a pureza da doutrina, ela tolerava essa falsa profetisa, essa falsa mestra. E nós devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz entre os homens. Hoje, em nome do amor, muitas igrejas estão tolerando muitas coisas que não devem ser toleradas dentro das igrejas. Ao menor sinal de que alguém esteja ali sob a influência de Satanás, para desvirtuar o povo, o líder espiritual, sabe? Alguém que tenha esse dom de conversar, de chegar, precisa chamar, sabe? Vamos usar uma expressão bem nossa, precisa chamar na grande, para saber qual é a intenção verdadeira dessa pessoa. Porque tem gente que fica assim, tem que ter amor e a prostituição entrando dentro da igreja, tem que ter amor e os viciados entrando na igreja e ficando do jeito que estão, tem que ter amor e a mentira rolando solta na igreja, calúnia para cima e para baixo, disse-me para cima e para baixo. Se não houver um freio, vai acontecer o que aconteceu com a igreja de Tiatira. Vai ser reprovado por Jesus por causa da tolerância. Tem coisas que a gente não pode tolerar, nem na igreja, nem dentro da nossa casa. Sabe?
Às vezes é uma coisa simples. É um filho que chega da escola com um brinquedo que não é dele. E aí a mãe não pergunta de onde veio aquele brinquedo. A mãe não questiona. Vê o filhinho com um brinquedo que não foi ela que comprou. E ela não questiona e vai tolerando. Aí vê a filha chegando em casa com um dinheiro que não é um dinheiro que você deu. Aí vai tolerando. Aí vê o marido chegando em casa com um pertence que não foi ele que comprou. E a esposa sabe, ela vai tolerando. Aí o marido vê a esposa comprando mais do que deve, se endividando, se enrolando, chegando em casa com conversas que não convêm, e o marido vai tolerando. Quando vê, a família está perdida. Está perdida em prostituição, está perdida em furtos, em roubos, em mentiras, em confusões. Entenda que a omissão significa não ter nenhuma reação diante do que está errado. A omissão é pecado. Tolerância ao erro é pecado. Jesus condena Tiatira por causa dessa tolerância. Tem coisas que a gente não pode tolerar. É claro que a Bíblia manda a gente corrigir com amor. A Bíblia manda a gente exortar com amor, repreender com amor, mas deixar passar não. Deixar passar por amor não. Porque é por causa desse vamos deixar passar por amor que muitos escândalos estão aí, que muitas pessoas às vezes não querem aceitar Jesus porque diz, dentro da igreja está pior do que fora. Eu não quero ser crente igual na casa dessa irmã, a casa dessa irmã virou um bacanal. Né? A casa desse irmão virou um bacanal. Não, a gente não pode tolerar certas coisas. A esposa vendo o marido errar tem que chamar o marido para conversa. O marido vendo a esposa errar tem que chamar a esposa para conversa. Os pais vendo os filhos errar tem que chamar os filhos para conversa. E até os filhos, se tem mais direcionamento de Deus, vê que os pais estão entrando por caminhos estreitos, tem que chamar os pais para conversar com honra, com respeito. A mesma coisa na igreja. Um líder ou líderes de departamento não pode deixar que as coisas corram soltas e deixar tudo na mão de Deus. Ah não, Jesus na hora vai fazer. Ah não, Jesus na hora vai não sei o quê. Ah não, Jesus vai repreender, Jesus vai pegar. Jesus não. Você está aí dentro dessa igreja para isso. Glória a Deus. Olha o que Jesus vai dizer no verso 21. Eu dei-lhe tempo para que vocês se arrependessem da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Entenda que Jesus ele é longânimo, Jesus ele é paciente. Ele deu tempo suficiente para que essa Jezabel se arrependesse, só que ela não quis. Jesus dá tempo para que todos nós nos arrependamos. Mas a gente precisa querer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje eu não vou conseguir terminar, não vou conseguir concluir, não é? É um texto muito complexo. E eu penso que amanhã a gente conclui essa palavra falando ainda sobre Tiatira. Não deu para a gente terminar, a gente só começou, não é? Mas amanhã a gente conclui essa palavra. Tem muitas outras coisas boas que nós precisamos ver dentro desse texto. Mas a princípio fico alerta. Não podemos ser tolerantes com aquilo que a Bíblia reprova. Nós devemos corrigir com amor, corrigir com paciência, corrigir com equilíbrio, porque é assim que o Senhor age conosco, com paciência, com amor, com equilíbrio. Mas tolerar não. Passar a mão na cabeça, não. Isso não é de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.